Muito boa noite, bem-vindos ao Brigada Zarcão, desta vez à terça-feira, porque o fim de semana foi muito duro e nós então só pudemos à terça-feira, mas não vais com essa cara. Foi assim tão duro o fim de semana. Noite branca. Noite branca em aonde, Pedro? Onde é que estiveste na Noite Branca? Noite Blanca, Noite la Blanca na Galiza. E o Zé, Orlando? Foste a pena fiel, Zé? Eu não costumo trazer para público onde passo os meus fins de semana, embora não faça nada que não possa ser. Mas se calhar... Não fui à Noite Branca. Mas olha uma coisa... Fui a Braga, estive em Braga. Estiveste em Braga? Estive na Feira de Livro Aquela em Braga, confusão toda de Braga. mas não fui à Noite Branca. Não é que eu não acho que aquilo é um sucesso agora, quer dizer... Eu preferia, se houvesse a Noite do Tinto, por exemplo, era capaz de aparecer mais depressa. Vai haver uma noite verde, anda para aí uma noite verde. Eu pensava que ele tinha visto a tabela de preços da piscina de Paredes e afinal não são 5 euros. Ainda bem que eles nos ouvem. Nós devemos de falar nisso para a frente, ainda bem que eles nos ouvem. Porque eram 5 e passaram para 3. E sabes que é que nós ano passado manifestamos valeu aqui. a pena falar. E mais, já há outra acima. Já começam a criar Já uma está a 3 marca. euros. Mas isso... E essa da marca... Isso é que desacordo. Eu vi os comentários do Zé Carmo. Não há desacordo. Porque tu dizes que gastam dinheiro naquilo. Não é verdade que... O ponto não é esse. O ponto é que nós estamos sempre a criar uma nova marca. Já havia uma... E eu, por acaso, vi... Já conhecem as outras. O ponto é um bocadinho apostar na que existe. Se calhar. Mas quem está de parabéns, sabes quem é? É o Pedro Ferreira. Vai ter os primeiros 7 km do IC35. Vai. Já está. Desta vez temos que puxar aqui. Mas já lá estão. Não, vai começar. Vai começar quando? Não vai começar em agosto. Zé Carmo, Não, tu é fizeste dia a primeira obra pública. à nova marca Vai. e depois não darem nada. Porque aquilo, na verdade, o que permite é o recurso a fundos comunitários. E a verdade é que eu suspeitei, não gostei muito da apresentação, sobretudo porque aquilo já me parecia déjà vu há muitos anos. Há muitos anos. Mesmo os slogans, etc. Parecia uma coisa já feita que foi copy-paste. Mas há uma coisa aqui que eu tenho que dizer. Vamos ver. Sempre disse, eu fui dos maiores críticos do IC35. E sempre disse. Mas calma, Paulo, quando ele estiver lá, a gente fala. É que senão o Pedro vai estar duplamente de parabéns. É que não só... E o programa não começa hoje. Não só consegue fazer os primeiros 7 km de uma obra que não arrancava, como ainda vai ter o mérito de ser a primeira obra pública a ser feita em agosto. Pá, parabéns, cara. Mesmo, vai ser. Mas há que dar os parabéns ao Ministro, porque foi o único em 40 anos. Escolheste bem o dia. Para dizer, estás de parabéns. Mas é verdade. Qual ministro? O Pedro Nuno Santos. É aquele que põe cá assinar o ato de consignação. Ele assinar bem. Em 40 anos, qual foi? Não foi demitido. Olha, Paulo, é por isso que eu digo, tu fazes as coisas devagarinho, porque ele ainda assina aquilo e ainda é revogado. Mas isso é o tema. Isso é o tema. Olha, Zé, e é com isso que a gente vai passar já para a primeira de mão. Bem, o Zé Carmo, não posso parar mais porque o teu tema é realmente este, Pedro Nuno Santos, a TAP e o aeroporto. A TAP e o aeroporto? Não, ou TAP e o aeroporto? Pedro Nuno Santos é tudo. É tudo que... E podes pôr o IC35 aí também. Opa, não, Zé, deixa com os comboios, não é? Não, Paulo, repara numa coisa, ainda agora estavas a falar, isto é um bocadinho... O drama que se vive neste momento no governo é o que é que faz o Pedro Nuno Santos. Depois disto... Não é? Já é a segunda vez, pelo menos a segunda para não dizer pública, a terceira, em que de forma pública... Mas como desta vez não. Não, sim, desta vez foi de facto, ele desta vez emitiu um despacho, não, mas da outra vez foi no Parlamento. O António Costa desmentiu no Parlamento e, portanto, esta é a segunda vez que este ministro é completamente desautorizado e completamente... A terceira é das nomeações, exato. Exato. Em que ele, no fundo, fica quase que vazio, digamos assim, naquilo que é a sua função. E, portanto, mesmo esta questão do IC35, atenção, não é? Quer dizer, imagina que o ministro tinha sido demitido.
Não é? Vem outro e se calhar não quer fazer o IC35, quer fazer o 37 Mas ou o isso, 38. aí então vamos uma bruxa. Diminuir Paulo, de não 7 é uma para 3 bruxa. km. Eu já disse isto aqui e não é ser Sim, cético é de maneira verdade, nenhuma. é verdade. Eu só acredito quando aquilo arrancar. Porque só primeiras pedras já devemos ter lá umas coisas. Já temos pelo menos os primeiros 100 metros. Oi, à vontade, empedrada. Só em primeiras pedras já devemos ter uns 100 metros. Mas Portanto, tu falas aqui do aeroporto... O ponto, pronto, e de facto o tema esta semana é incontornável. É não mesmo. E eu, aliás, estava a ver como é que nós íamos fazer aqui para resolver quem é que falava do quê, porque, efetivamente, quer dizer, este é o tema da semana, este e o outro que já lá vamos, mas no fundo, como é que é possível, não é? Como é que é possível, não é? Quer dizer, acontecer isto que aconteceu, em que, de um momento para o outro, regressa-se, é que as pessoas podem não ter a noção, mas a solução do Montijo, a brincar, foi decidida há 7 anos atrás. Nós perdemos literalmente 7 anos. Já estava pronto, já estava a funcionar. Além dos 7 anos que perdemos, é os estudos, é não sei o quê, depois é preciso novos estudos, depois é novos impactos ambientais, depois é novo não sei o quê, depois é os autarcas que entretanto achavam que ia ser noutro sítio, que agora vão reclamar, e aqueles que ia ser ali, se calhar reclamam também, que é para depois ganharem alguma coisa. E portanto, repara, a forma como se fazem obras públicas em Portugal é uma coisa tenebrosa. Mas pior do que isso é que se quiserem fazer um paralelismo com o governo do Sócrates, e nós estamos a começar a ver as falhas do Estado em todas as valências. É nos serviços de obstetrícia e na saúde, é na economia, é agora nesta questão das obras públicas. E o paralelismo que se traça com aquele período final do Sócrates, se ninguém se relembra, era que também se ia fazer um TGV. Sim. Ou seja, começam a aparecer grandes obras públicas que vão ser... não é? E que, quando começamos a entrar numa altura em que isto não faz sentido... Mas o que tu queres dizer é que achas que o governo vai cair mais cedo, não vai chegar ao fim? Eu não sei se o governo vai chegar ao fim ou não mas faz sentido. Agora, a confiança dos portugueses começa... Pronto, mas Paulo, mas eu ainda nem sequer estou nessa fase. Só estou nesta fase que é um bocadinho pensar na lógica destes investimentos. Nós andámos 7 anos em que os juros andavam baixíssimos, não é? E em que perdemos esses 7 anos para fazer esta obra. Mas agora vamos anunciar esta obra numa altura de completa indefinição daquilo que é o futuro do ponto de vista da evolução das taxas de juro e da taxa de inflação, não é? Já discutimos aqui, independentemente dela ser mais artificial ou menos artificial, ou mais resultar mais do pânico do que propriamente de condições económicas propriamente ditas, a verdade é que ela está a ocorrer. Portanto, há uma incerteza enorme. E depois, a seguir, o que vai acontecer é que nós vamos fazer estas obras, vamos fazer um swap de taxas de juro para o caso das taxas de juros subirem, e entretanto, se elas descerem, quem decidiu fazer um swap vai ser tudo criminoso. Mas, Zé Carlos, ainda pior. Não aprendemos nada como é que com o passado. Como é que fica? Então, quer dizer, o que tu estás a querer dizer é que não há obra a avançar, perdemos 7 anos, e estas questões que está-se a passar no aeroporto, pessoas intermináveis, filas de espera, voos cancelados, isso vai acontecer até... Não, Paulo, vamos lá ver uma coisa. Eu não acho que essa questão Eu sempre achei, e nós podemos discutir se o terminal do aeroporto da Portela já não tem capacidade ou não tem capacidade. Isto que destas filas... Mas o Pedro Nuno Santos disse que já em 2023... Pronto, mas quer dizer, o Pedro Nuno Santos também foi o primeiro a dizer que a TAP era isto e era aquilo e agora tem 100 voos cancelados só neste fim de semana, não é? Pronto, e portanto, e só hoje foram 28, se não estou em erro. Mas o ponto não é esse. O ponto é, independentemente de haver um constrangimento que já era conhecido no aeroporto de Lisboa, estas intermináveis filas de espera não resultam exatamente disso. Não é? Resultam de uma situação conjuntural em que há algumas greves na Europa que prejudicam o funcionamento do aeroporto aqui e que levam a cancelamentos de voos de e para Lisboa e, naturalmente, os passageiros ficam ali. Portanto, há aqui uma conjuntura adicional que é meramente conjuntural e, portanto, não é estrutural e, portanto, não tem a ver com o problema da falta de dimensão do aeroporto. Não é? Nós nunca vamos ter um aeroporto com capacidade para responder ao que aconteceu este fim de semana. Pronto. Nem faz sentido fazê-lo dessa forma, não é? Aliás, Frankfurt também teve constrangimentos, houve uma série de outros aeroportos pela Europa que também tiveram constrangimentos. Agora, o ponto aqui são dois, que é, por um lado, se faz sentido ou não estar a pensar neste tipo de obras nesta altura. Este é um ponto. O segundo ponto é, afinal, quem é que pode decidir? E quem é que decide?
E, aliás, Se criticas a obra ou criticas o ministro? Não, critica a obra e o ministro. Por esta razão, não é a crítica à obra. A solução do Montijo foi aquela que o governo do Passos Coelho decidiu, em tempo, em conversação com o PS, com os partidos do arco da governação, e que este primeiro-ministro, quando entrou, no fundo revogou e fez tábua rasa do plano de infraestruturas e transporte que estava definido para o período até 2020-2021, que era até ao fim do quadro comunitário que estava a ser negociado à data. Este ministro fez tábua rasa disso e decidiu que havia outras obras prioritárias. Todas as obras prioritárias que ele fez, não sei se te recordas, também falámos nisso no programa, os programas de infraestruturas e transportes traçados por este novo governo nunca chegaram a taxas de execuções superiores a 20%. E voltaram a lançar um novo programa de infraestruturas e transportes pelo meio, que também continua sem ser executado. E agora, não é? De repente assistimos a uma outra obra, que podemos falar aqui, não nos afeta tanto na região, mas que é, por exemplo, o metro da Lousã, que agora de repente também voltou a surgir, que andava morto e enterrado, e agora de repente voltou a aparecer o metro também da Lousã. E, portanto, de repente começam a surgir outra vez muita conversa, mas muita parra e pouca uva. O que queres dizer é que isso é para distrair algumas... Mas o ministro Paulo, o ponto é, como é que não pode ser para distrair, se quando ele decide, revogam a decisão? Mas o ministro esteve bem ou esteve mal? É isso que eu não percebi. Não, o ministro esteve muito mal. Primeiro porque... Agora, eu também não sei até que ponto é que o primeiro-ministro não sabia. Isso é outra conversa. Mas olha, teve mal logo por uma razão. Nem sequer discutiu com a oposição. O que é uma coisa estrutural e que vai para lá daquilo que vai ser o mandato dele. Portanto, acho que no mínimo devia ser concertado com a oposição. Assim como já foi no passado. Parece-me lógico. Não estou a dizer. Agora, não ter sequer falado com o primeiro-ministro, não acredito, sinceramente. E, portanto, isto é mais uma encenação. Por isso é que achas que ele altura... não se demitiu nem foi demitido? Claro. É porque eles já sabiam, os dois? Não é, já sabiam. Era, se ele fosse demitido, no fundo, haveria Mas como é que o primeiro-ministro, então, como é que justificas aquele comunicado? Paulo, justifico o comunicado da mesma forma que ele, quando da outra vez saiu a composição do governo e o Presidente da República reclamou que soube por jornais, ele disse, eu também fiquei muito chateado, saiu a composição do governo, parecia que nunca tinha ouvido falar naquilo. Isto é tudo uma pantomineirice, basicamente é isto. Nós vivemos num país de fantoches. Zé, quando o Centeno libertou o dinheiro é igual também, é a mesma coisa. Não sabia. Concordas com a leitura dele? Mas eu não percebo porque é que é onde pedir a demissão do ministro. Pelos vistos, é consciência. A demissão do ministro, atenção. Não, mas toda a gente, bem, eu não estou a dizer que eu disse. Mas se tu estivesse ouviste os comentadores deste país com todo, essa, desculpa lá, com esta conjuntura toda que foi aqui explicada, se estivesse no lugar do ministro, não te demitias, não podias? Não, porque eu não olho para as coisas, eu não olho para as coisas consoante vão à televisão os comentadores. Não, mas aqui não é televisão, Zé. Vamos lá, aqui não é televisão, aqui não é televisão. Eu sei que as pessoas têm a mania de pôr as culpas sempre na comunicação social. Aqui foi real. Aqui o ministro andou nas televisões a projetar o projeto todo e no dia a seguir, de manhã, às 9 da manhã, quando o senhor primeiro-ministro foi lá para Espanha, para Madrid, para o encontro da NATO, saiu um comunicado... Isto mal comparado é aquilo que nós andamos a discutir Portanto, isto aqui. Não é televisão. Isto mal comparado é aquilo que andamos a discutir aqui acerca da despoluição do Rio Ferreira. De achar que etar é o problema, esquecendo o que há montante e o que há jusante da etar. Certo. Mas eu etar no Rio Ferreira, isso uma é muito coisa fácil. me parece que toda a gente... Olha, etar no Rio Ferreira, eu explico-te aqui. Não vamos discutir mas eu digo-te. Aquilo é assim, eram 10 milhões. Só deram 5 milhões. E se compras um carro de 5 milhões? Não, mas deixa-me só explicar. Deixa-me dizer. Eu, apesar das críticas todas que eu vi ao ministro, ouvi também dizer que andam há 50 anos, já nem eu me lembrava que era há 50 anos, que eu nem do tempo do Marcelo Caetano me lembro, quer dizer, lembro de ter estudado, agora de ser desse tempo não me lembro. E então, já no tempo de Marcelo Caetano se falava da necessidade de um aeroporto. Andamos há 50 anos a dizer que precisamos do aeroporto. Nos últimos 20 ou 30 anos há estudos para 7 ou 8 localizações do aeroporto. Pelos vistos, consensualmente, com o governo e, digamos, com a promessa de levar avante a obra, com o governo de Passos Coelho, esteve para avançar, estava o estudo feito, era o Montijo, que serviria em primeira, no princípio... Zé, mas há um mês, 3 semanas, a solução era outra.
defendida por este mesmo governo, há 3 semanas atrás. Portanto, o que é estranho aqui é perdermos 7 anos, se estava consensualizada a solução. Pronto, eu não sei se... Pois, mas nós perdemos 7 e os outros para trás também. Não, está bem, mas os 7 e os outros para trás não me interessam. O que interessam é que havia uma decisão consensual que estava tomada e decidida e que este governo revogou. Mas até aí tudo bem. Eu queria ver aqui... Mas até aí tudo bem. Mas eu queria ver, eu queria... Mas eu até podia admitir que eles tivessem demorado 7 anos para tomar a decisão. Agora, há 3 semanas atrás a solução era outra. Mas o que eu queria aqui era caricato. discutir a posição de ministro. Que toda a gente acha Mas eu fiz-te uma pergunta e não respondeste. Eu respondi. Não te metias. Não te meti. Porquê? Não me podes pôr a pensar pelo ministro. Tu ainda não percebeste, Paulo. Nenhum ministro do PS se demite. Aconteça o que acontecer. Mas a lógica não é só o ministro, vai até aos militantes. Vai aos militantes. Deixa o Zé concluir e eu depois concluo. Pois era isso que eu queria ouvir. O que me chateia mesmo no meio disto é que andamos, segundo parece, 50 anos a discutir isto. Há alguém que decide e não decide. Para mim houve conversas com o primeiro-ministro, ou conversas no governo, houve conversas disso tudo. Houve o congresso do PSD agora no fim de semana também. Só falta dizer que a culpa é do congresso PSD. Não falta dizer isso. A falta é que daqui a meia dúzia de meses, o que vai acontecer provavelmente é que vão decidir avançar com a obra e vão decidir avançar com a obra decidida pelo Pedro Passos Coelho, ou seja, pela primeira vez que aparece alguém que... Estás a dar razão. Vocês não acham que o governo do Partido Socialista e até os outros em relação a esta matéria e o governo do Partido Socialista também em relação a outras pode ser acusado de ser avesso às reformas, pode ser avesso, podemos até acusar de tirando uma área ou outra, nunca, apesar dos anos em que tem de poder, o país não tem tido reformas estruturantes. Podemos acusar isso tudo. Agora não vamos acusar o ministro, que ao fim de 50 anos, depois toda a gente dizer que vai ser o Montijo, toda a gente diz que era o Montijo, mas e ele diz, vamos para o Montijo. Mas a questão não é essa. É o formalismo. Nós de formalismo. A questão de ser... Ele não é admitido por escolher um Montijo. Exatamente. A demissão tem a ver com a questão dele ser desautorizado. É isso. Se tu fosse esse é que é o ponto. Isto é política. E ele não. Está bem. Não é. Este ministro manda em quem? É que ele não manda. Ele neste momento. Não é isso, mas ele neste momento manda em quem? Quem? O Pedro Nuno Santos. Neste momento. O Pedro Nuno Santos é o mesmo Pedro Nuno Santos que disse que não pagávamos a dívida. Não é exatamente o mesmo. É mentira, não é. Politicamente não é. O Pedro Nuno Santos tem uma diferença em relação aos outros governantes. E contrariamente ao que a maior parte... Em relação à maior parte dos outros, a comparação com os outros ministros, ele não, na minha ótica, eu que não tenho até uma visão muito tão positiva, digamos assim, da obra dele. Porque mexer nos comboios e tal, o caminho de ferro, não sei o quê. Eu vejo os comboios que a passar aqui. Para os comboios, para o WhatsApp. Não, são comboios que andavam há 50 anos, já pensei que já não havia... Ele parou, não teve mais nenhuma circular. Mas não vejo assim. Agora, quer dizer, há uma coisa que tem que ser reconhecida. Enquanto os outros dizem que vão fazer, ele quer fazer. O problema pode não estar nele. O problema pode estar em quem não o deixa fazer. Pedro, agora rapidamente, porque você já tiver muito tempo também. Deixa-me só falar um bocado. Eu também quero dar os parabéns ao ministro Pedro Nuno Santos, porque ele conseguiu resolver o problema das urgências. A partir de um momento para o outro, deixou de haver problema nas urgências. E eu acho que é magnífico o ministro das infraestruturas. Então quer dizer que inventou-se isso tudo e mesmo esta questão da autorização, então concordas com o Zé Carmo? É fantástico. O António Costa é, de longe, o melhor político português desde daquela altura do pós-25 de Abril, não há dúvida absolutamente nenhuma. É incrível, como o Zé Carlos estava a dizer, o do governo. Pois então estou indignado também. É incrível, como o António Costa, entre os ministros, o Presidente da República, os secretários de Estado e a comunicação, ele consegue dar um nó. E o gozo que ele sente quando diz quem manda sou eu. Embora não diga assim, mas o gozo, aquele cinismo. Embufar.
Parece mas eu gosto de ver, por acaso. E depois faz aquela coisa assim como a Peru, aquela coisa, não é? Não, mas acho bem. Acho incrível. Então por isso é que trazes o tema do PSD, que agora estás a virar mais para o PSD. A seguir. Espera aí que eu não tenho tema, eu disse a Maria vai... Não, eu só estou a comentar o problema que eu acho que é... As infraestruturas, especialmente como o aeroporto de Lisboa, da capital, e a importância que tem para o país, e até não só para o país, mas é o aeroporto mais ocidental da Europa, e há muitos fazem muitos escalas em Lisboa. É degradante para a própria infraestrutura, a carga negativa do aeroporto e o impacto que aquilo vai ter a curto, médio prazo. É uma coisa que ninguém faz contas a isso. É que, ficando caótico, as operadoras arranjam soluções. De Espanha. Mas, aliás, tem-se falado nisso, que é uma vergonha para aquilo que o país está, uma porta de entrada para Portugal e os turistas... O pessoal vai para o outro lado porque ninguém está para aturar aquilo. Não é? Ou não vai, não é? E já falámos nisso, da centralização, da TAP, do aeroporto... Quando tu achas que já está mal ou que daqui para baixo não passa, aquilo cada vez é pior. É uma coisa. Mas eu vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao Zé. Se neste caso fosse o ministro, demitias-te? Mas eu acho que aqui não houve nada. Foi o que eu quis dizer há um bocado. Aquilo foi uma encenação para passar aquilo tudo à frente. Está bem, mas não, Paulo, não faz sentido. Estamos no República. Desculpa lá, eu vou-te mandar uma carta. Paulo. Não? Mas tu acreditas. Paulo, eu vou-te mandar uma carta. Alguém nesta mesa acredita que o Paulo acredita. Eu acho que este programa devia ser gravado, ele já é, mas no fundo devia ser divulgado, porque isto de facto é um programa histórico. Não temos aqui dois gajos de esquerda a cascar no PS. É aproveitar este, que eles não são muitos. Mas nem é esse o ponto. Epá, o comunicado resume. Eu tive essa discussão sobre que eu acho se o ministro se ia demitir ou se não se ia demitir. O comunicado resume. Obviamente que não. Obviamente que não. O comunicado diz isso. Portanto, e usa o obviamente. Pronto. E, portanto, Paulo, repara numa coisa. Nós tivemos uma ministra que estava em funções e morreram quase 100 pessoas nos incêndios. Não se demitiu. Nós temos um ministro que atropela pessoas na autoestrada e, obviamente, que não se demite. Portanto, este gajo só decidiu que o aeroporto era ali, mas que afinal não era. Portanto, nem é assim tão mau quanto isso, realmente não me parece. Olhando para o histórico, não é? Temos uma ministra da Saúde que até chora nas conferências de imprensa por causa, não é? Quer dizer, olhando para o histórico, isto de facto não é assim tão grave. Era um aeroporto que já não devia existir, de um ministro que se calhar também já não é ministro, já há algum tempo que é desautorizado pelo próprio primeiro-ministro, portanto isto é tudo, pronto, é o que é, olha, está ali. Era como dizia que eu achei uma delícia também durante o dia, não sei se vocês foram vendo a comunicação social e os opinion makers, e então eles começaram por dizer, não, Pedro Nuno Santos tem que se demitir, e tem que se demitir, sim, não sei. Quando sai o comunicado começa a ser o discurso, começa a ser, não, porque António Costa não queria que ele andasse à solta, como se o gajo fosse um Rottweiler que fosse morder alguém. E, portanto, quer dizer... Isto é verdade. É ridículo. É ridículo. Não, por isso é que eu digo que não acredito no que eles... Chegou a um ponto, algumas notícias que até ao contrário, que é Pedro Nuno Santos não se demite. Aqui um era demitido, outro se demite, aquilo é uma confusão. Agora, Paulo, é claro que o primeiro-ministro sabia. Não? Eu vou-te mandar uma carta para tu assinares. Quer dizer... Tens que saber porque tu vais ter que ler aquilo. Então, nesse caso, era o primeiro-ministro que ele vai sair no Diário da República. Então é o primeiro-ministro que se devia ter demitido. Não, Paulo, aquilo é... há algum tempo. Mas quem é que juntou? Quem é que juntou no governo os putativos líderes no futuro do PS? Não foi o António Costa? Não sabemos, que ele disse que não sabia. Saiu a formação do governo, mas ele não sabia, ele desconhecia. Bem, Pedro, PSD. Queres falar do PSD? Eu acho que sim, eu acho que... É agora que temos o PSD forte. Tu ainda tinhas tempo. Eu tenho tempo, o meu tema é o Congresso do PSD. Eu acho que é importante para a democracia, porque tu tens uma coisa que é uma oposição, tens a oposição, não é? Que pode ser boa ou má. Mas depois há uma coisa muito pior, que é não haver oposição. Que foi a pandemia, foi aquela... Chama-se ditadura, quase. Não é ditadura, mas aquilo é uma ineficiência incrível, não é? Não havia, durante 5 meses não existiu o PSD.
E isso é mau para a democracia, especialmente nesta fase em que há muitas coisas a ser decididas. O próprio Primeiro-Ministro diz que há, como Zé estava a dizer, aquilo mas há obras que são estruturais, que são grandes investimentos, e não só na infraestrutura, mas na economia, que é um do grande plano do PR. O Montenegro é a pessoa certa neste momento? Eu acho que o PSD conseguiu, não é bem como aquilo parecia, tipo, só faltava andar lá o pessoal, eles todos de mão dada e aos beijos, aquilo parecia, mas só parecia. Porque não é verdade. Aquilo, houve ali muita cabeça a rolar, houve pessoas que ficaram contentes, outras ficaram tristes. A decisão que ele fez de ir buscar o Paulo Rangel e o Pinto Luz para vice-presidentes é uma forma até de unir o partido. Claro, ele fez o trabalho, está bem feito. Aquilo conseguiu, pelo menos, pôr ali um bocado de paz, conseguiu arranjar posicionar toda a gente contente, negociar aqueles cargos. Aquilo pareceu muito bem. O mais importante, que eu acho que o Luís Montenegro tem realmente essa qualidade, é no discurso e na assertividade das intervenções que faz sempre, que são muito claras, muito... Um bocadinho longas. Não, mas as pessoas percebem, e ele é incisivo, apesar do PS ter a maioria absoluta, com o Luís Montenegro na oposição, acho que sim, vai começar, também. Vai começar a apertar um bocado, a ser mais interventivo. Mas não achas que o António Costa, segundo esta lógica do José Carmo, fica contente por vir um líder assim mais forte da oposição? Eu acho que o António Costa... Essa não é a minha lógica. Não, eu pergunto, esta pergunta tem aqui algo eu acho aquilo que eu estava a dizer, eu acho que existe o António Costa e depois os outros todos cá em baixo. Porque os comentadores que o Zé Orlando gosta de ouvir dizem todos que o António Costa já está com a cabeça na Europa. Sim, e claro. Então, se calhar, era importante aparecer um líder nessa forma. Eu acho que sim, eu acho que este eu ia lhe chamar circo, não vou lhe chamar mediatismo, com o Pedro Nuno Santos, já são posicionamentos e tentativas de não achas que isso afirmação, é o reflexo? Mas não achas que isso é o reflexo quase que passa no país, mesmo nas câmaras, às vezes os próprios partidos andarem em lutas internas? Sim, claro. A parte do PSD, eu queria chegar à Câmara Penafiel, que é o Presidente da Câmara apoiante de Montenegro, fez questão de estar como militante do PSD, de estar no Congresso, acompanhado. Sim, mas foi eleito delegado ao Congresso. Mas na posição militante. Sim, militante. Toda a gente sabe que ele era militante do CDS. Mas já passou, já foi há 5 anos que o Rui Rio lhe entregou o cartão. Exatamente, não, mas eu acho importante. Não tem nada a ver com isso. O que eu queria dizer, mas o que eu quero dizer é o Presidente Antonino está em fim de mandato. O que é que o Antonino tem a ver com o Congresso? Então, ele apoiava o Montenegro. E foi eleito apoiou o Montenegro. Ele não era do CDS? Não, isso já foi há muito tempo. Já foi há 5 anos. Mas mais importante do que isso. Mas mais importante. Foi há 3. Não é isso. Ele saiu do CDS muito antes de receber o cartão de militante do PSD. Então, vê lá tu. Não sabia. Ele saiu do CDS quando foi presidente da Câmara. Eu ainda olho para ele. Quando foi militante, ainda olho para o fiel com uma coligação. Foi o Rio que depois foi militante mais tarde, mas ele já deixou de ser militante do CDS. Não sabia. Mas quando foi para presidente da Câmara. O importante... Aliás, o nosso representante do CDS era o Dr. Adolfo. É. Pronto. Portanto... Mas o importante é que pela primeira vez, em largos anos, a direção do PSD Penafiel está em sintonia com a direção nacional. E isso é muito bom. E eu acho que o Penafiel é bom, especialmente porque Antonino está em fim de mandato. E quem é que foi? Foi o Presidente Antonino e o seu vice-presidente. Não, e foi o António Cunha, os seus vice-presidentes. Os seus vice-presidentes. Mas António Cunha também foi. Não, mas o presidente da Conselhia é o Pedro Cepeda. Sim, lá estava. E Pedro Cepeda, exatamente. O Pedro Cepeda e os seus vice-presidentes, e mais o Alberto Santos e mais o Gaspar. Exatamente. Foram os eleitos. Mas o que me parece, que eu vejo, é que o Antonino está a posicionar o Pedro Cepeda de uma maneira muito... Mas é do PSD. Não se deixam dizer isto. Não, mas desculpem lá. O Mário Magalhães deixou de ser militante do PSD de Penafiel, também lá estava.
Não, mas acho que agora... Não sei, eu acho que vocês... para ver essas paredes. não, acho que é PSD Macau. Ok. Eu então acho, pronto. não, espera aí. O que eu acho é que o Pedro acabou de dizer uma coisa importante em relação ao assunto que estávamos a discutir. Foi o que eu li e no vocês Facebook. não deixaram nem sequer quem nos ouve lá em casa, quem tiver a paciência de nos ouvir lá em casa, E precisa ouviu de paciência. porque o Pedro acabou de dizer que quem é que condiciona quem? Para mim, claramente, Antonino de Sousa está a posicionar a Pedro Cepeda para ser o próximo candidato Isso não é muito cedo. pela coalição. É a minha interpretação. Estás a falar de coisas muito A cedo. minha interpretação parece-me pela Pronto, mas aparência. ele tinha dito isto e vocês não ligaram a nenhum. Isto é importante. Para mim é que eu não interessa. Olha, Mas tu votas em paredes, caralho. estás a ver uma Mas eu estou a falar do Congresso. Estou a falar do Congresso. Estou a falar Estás a do ver o Congresso. Estou a falar do... Eu Ele está-te a querer pôr. Ou seja, isto os socialistas Eu estou a aqui. ver, então, isto esquerda, está não sei o que é que se uma passa. maravilha hoje. Não estou a ver nada. Não, Mas deixa ver, eu repara, estava- mas eu olha, vou estás fazer a a ver. pergunta que o José Orlando quer fazer. O que quer dizer é que o Antonino de Sousa está a apostar as fichas todas no Pedro Cepeda. Sim, parece-me. Sim, claramente. É só Mas isso. só a ti, Pedro. Não, mas o importante... Não, o que eu quero... Não, o mais importante não é isso. Independentemente do que é que seja, e a sua presença neste congresso do PSD ao lado do líder que ganhou é muito importante e é um peso muito grande. Mas não achas que isso é normal dos congressos? Então, só uma conselhia. Há um congresso e convidam os presidentes e os vice-presidentes. Não, mas Não vejo essa muito Normal bem. nos congressos Não, é estarmos com quem Não ganha. é convite. O Normal nos presidente- congressos o é estarmos com quem ganha. Desculpa lá. Não, desculpa lá. O presidente, à partida, É isso. deve ter inerência até no Congresso. Exatamente. É uma coisa normal. não, Pedro. mas por Não há exemplo, leis agora por aí. que tens um PSD unido, Mas estás a dizer que o PSD PNFL não está unido, é isso? não, estou a dizer é que está unido com O líder. o líder de um partido que está unido, porque Por aí sim, já há antes, muitos anos não era. o PSD era uma casa a arder. Não, tu tinhas o Rui Rio, estava lá o António Cunha. Não, mas era o Rui Rio, depois era o Rangel, e depois Sim, era havia uma toda a gente divisão. queria mandar. Está a falar de Congresso. do Eu acho que, PSD. mas aqui o ponto é que eu acho que houve uma eleição antes, não é? que dividiu muito o PSD. O PSD e o Rui Rio têm esse defeito, ele não é um político. Portanto, ele é técnico e sempre foi. O Montenegro tem, de facto, a experiência do Parlamento, ter sido líder do grupo parlamentar, Que é muito etc. importante nesta Portanto, altura. todo o discurso dele, como dizia o Pedro muito bem, é dirigido para fora, é dirigido para as pessoas. Para a sociedade civil. Aquela questão não é despiciando, aquela questão dele dizer que vai passar uma semana em cada distrito, e não sei o quê, e portanto ele dirige claramente o discurso para as pessoas, que era uma coisa que o Rui Rio não fazia, ou não tinha essa capacidade, não é? Ele não chegava às massas, e portanto, desse ponto de vista, o PSD claramente ganha um político e perde um técnico. Ganha em política, perde se calhar em credibilidade, no sentido em que Mas escolheu um técnico para líder do grupo parlamentar. Pronto, mas aí, e já lá vamos, que esse é um dos problemas, que é, de facto, há aqui no fundo uma união do partido, que é natural, uma vez que, como os outros dois anteriores candidatos não foram a jogo, torna-se mais fácil, ainda que a generalidade dos apoiantes do Montenegro fossem mais próximos do Rangel, a verdade é que torna-se mais fácil para alguém que apoie o Rio, ou que tivesse apoiado o Rio anteriormente, vir agora a apoiar o Montenegro e, no fundo, dizer que está com o Montenegro. Nesse ponto de vista é bom, porque une o partido e, no fundo, a cisão não é tão grave. A grande questão que se coloca é que o PSD tem, de facto, ganha essa projeção, digamos assim, do ponto de vista da capacidade de oratória e da capacidade política, mas tem um problema, que é o líder deixa de estar no Parlamento. E os vice-presidentes mais próximos, nomeadamente aqueles que tu referiste, o Pinto Luz e o Paulo Rangel, também não estão no Parlamento. O Paulo Rangel está no Parlamento Europeu, o Pinto Luz está na Câmara de Cascais e, portanto, quer dizer, eles não estão lá diretamente. Aliás, parece-me, pelo que eu vi no Congresso também, ou nas imagens que foram circulando do Congresso, que há mais duas pessoas que lhe são muito próximas, o Pedro Reis, o anterior presidente da AICEP e atual presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, e o Hugo Soares, que era deputado por Braga e que também foi excluído das listas pelos apoiantes do Rui Rio, e portanto a questão é, efetivamente, o grupo parlamentar que foi escolhido
a dedo pelo Rui Rio e, portanto, são todos muito próximos do Rui Rio e aqui é que, de facto, pode haver aqui alguma dificuldade caso o Luís Montenegro não seja capaz de harmonizar aquilo que já conseguiu fora, em algumas concelhias, nomeadamente, mas tem lá pessoas muito importantes. Por exemplo, a Distrital de Braga tem ali pessoas muito importantes, muito ligadas ao Rui Rio. A Distrital do Porto tem ali pessoas muito importantes ligadas ao Rui Rio e que são grandes distritais que podem criar rápido, ainda tenho uma pergunta para fazer ao Pedro. Eu estava, não me espanta que o Zé Carmo veja coisas muito novas neste Congresso. Agora, o Pedro ver que este PSD não contava com isso, porque essa história de a democracia é importante que haja uma oposição forte. Quando se diz isto, digo eu, que não percebo nada disto, quando se diz isto, o António Costa, achas que o António Costa quer uma oposição forte? Não, para quem está no poder, quanto mais fraca for a oposição, melhor. Mas isso era o que eu estava a criticar. Agora, é para nós, os cidadãos que votam e tal, sim, para nós é importante que haja uma oposição forte. Atenção, com o António Costa, nós todos lhe reconhecemos. Eu acho que ele é mais um ilusionista do que um grande político. E a prova disso é que quando ele era oposição, era uma oposição fraca. Ele conseguiu perder umas eleições que estavam ganhas. É curioso. Atenção, é curioso. Ele conseguiu perder umas eleições que estavam ganhas. Portanto, eu não acho que seja um grande político. E também ele é um conseguiu ser governo perdendo as eleições. Também conseguiu ser governo perdendo as eleições. É o que eu estou a dizer, ele é um grande ilusionista. Temos que avançar. É isso mesmo. Mas deixa-me rapidamente, temos que avançar. É que eu não tive o cuidado de comentar, é porque eu não vi tão nada. Rápido, porque a seguir ainda falta o teu tema. Eu não tenho. Não tenho. O Maria vai com as outras, porque eu queria um tema e não tinha. Por isso é que eu estou à vontade. Agora que eu percebi, o Maria vai com as outras, sou eu a discutir o tema. Então força, faz favor. Agora, não, é que eu não vi nada do que eles viram. É o contrário, eu acredito. Estavas na praia. Não estava em Braga. Acredito no entusiasmo do Zé Carmo. Estou espantado com este sentido da valorização da democracia, que as oposições são fortes do Pedro. Que existam. Existam. Você acha que foi importante? Que existam. Não havia nada. Deixa-me só e olha que estava a chamar de esquerda. O Zé Carmo é que disse que nós éramos de esquerda. O Pedro nunca me disse. Em relação a mim, são de esquerda. Deixa-me só acabar. São de esquerda, são de senhora. Queres ver que eles são do Chega? Cada um fala assim. Eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda. Então, já foste vereador e nunca sabes, vais ser outra vez vereador do PS em Paredes. Este aqui já foi comunista. Eu fui vereador do CDS. Eu fui vereador do CDS. Mas o PS também estás metido. Não, desculpa, eu fui vereador do CDS. Você ainda é mais estranho. Não foste. Estou a brincar. Não, ele é que sabe se tu eu sei o que fiz há 25 anos atrás, percebes? Mas queres ser do PS? Eu sei os erros que eu... Mas isso é muito estranho, uma pessoa que vem do CDS para o PS. Não, desculpa, não é assim tão estranho. Não é assim tão estranho. Olha, basta ver o Freitas até hoje só fui militante. Até hoje só fui militante. Tens razão. Não é hoje. Desse tempo é normal. Por isso é que eu digo que ele é de esquerda. Quando quiserem discutir essas coisas, eu discuto com hoje. Porque eu sei que sou de esquerda e ainda hoje me orgulho de ter sido vereador do CDS. Um partido de direita. Como é que foi para o partido? Mas eu não vim aqui contar. Deixa-me contar. Eu conto tudo. Aliás, até te conto alguns pormenores engraçados. Chamaram-me marxista-leninista. Como é que o CDS apresentava o marxista-leninista? Não é isso que está em causa agora. O que está em causa é o Congresso. Quando quiserem, falamos à vontade. Agora é o Congresso. Pois, o Congresso, que vocês viram esta coisa fabulosa de uma posição forte, vai nascer agora, um líder fantástico, união no partido. Eu peço desculpa, mas eu vi, quer dizer, a versão 2 do filme O Regresso ao Passado. Sim. Agora, se isto é o regresso do fascismo ao poder do PSD. Ora bem, eu não digo fascismo com o sentido pejorativo que alguns utilizam. Porque o fascismo tem que ser olhado, a história do fascismo ainda há de ser feita e vai ter que ser olhado com distanciamento e perceber até que ponto o governo funcionou em função daquilo que era ideologicamente seu ou do que lhe era imposto. Aqui uma pessoa que fez parte desse governo. A conjuntura. Portanto, eu não estou a dizer. Mas também. Mas é o que está a regressar. Quem é que não pertenceu ao governo de Passos Coelho que está nesta direção?
quem é que não pertence ao Tira o Rangel, que é um O casal. próprio Luís Montenegro, que nunca esteve no governo, era líder do grupo parlamentar. Não estava no governo. Não, espera aí, eu estou a dizer. Não era do governo. Mas quando é que sai o governo? Sai da Assembleia da República. Não, desculpa lá. Então isso por essa lógica, o António José Seguro venceu as eleições com 90% do PS. Os mesmos 90% com que votaram perdeu. a seguir. Então onde é que eles estavam? Isto é sempre assim. Não, mas a verdade era é como a Manuela Ferreira Leite era o regresso do cavaquismo. Mas não há que esconder que são as pessoas que estavam ligadas ao Passos Coelho. Mas eu ainda não isso não é. isso para mim pode ser negativo. O que para mim é negativo pode ser positivo para o outro. Não, mas então tu não é esse. Não viste nada de novo. Agora, eu não vejo nada de novo e mais. Eu vejo, olha, se queres saber, a minha posição neste momento é que eu vejo quer no PS, quer no PSD, e portanto acho que não vou encontrar também, pela minha formação ideológica, não vou encontrar em mais lado nenhum aquilo que é o partido ou do que o país precisa, que é reformas, gente que decida. Mas não é a oposição, isto que eu acho. Não é a oposição que compete fazer reformas de um governo com maioria absoluta. Por isso é que eu estou a dizer neste quadro. Aliás, eles não precisam fazer reformas que o próprio governo faz. Mas é isto que eu estou a dizer. Eu ainda não, nem o PS, nem o PSD, neste momento, enquanto eleitor, a mim me dão aquilo que eu acho que é fundamental. Mas o ponto não é esse. Mas o ponto é, claramente, nós passamos de uma pessoa que quer se goste, quer não se goste, porque eu até tenho algum ou bastante respeito intelectual pelo Dr. Rui Rio. Eu considero que ele pensa bem, não é um técnico, etc. Agora, ele não é político. Esse é que é o ponto, quer dizer... Tenho a minha idade, pá. Eu não estou a dizer... mas há malta que tem a vossa idade e que é política e se calhar não são tão bons técnicos. E eu, por exemplo, do Luís Montenegro, até pelas funções que ele sempre desempenhou, não lhe consigo avaliar a competência técnica. Ele nunca teve num cargo executivo, no sentido de ser Presidente de Câmara, estar num governo. Esse conhecimento eu não tenho sobre ele. Não consigo avaliar desse ponto de vista. Agora, tenho-lhe uma excelente capacidade oratória que é reconhecida num político... do Montenegro. Do Montenegro, do Luís Montenegro. O que é que eu disse? E portanto, não foi um bom líder, foi um bom líder da bancada do PS. Mas desse ponto de vista, de um partido que quer fazer oposição e que quer aparecer, claramente, porque, repara, se o PSD estivesse no governo, aí se calhar não tinha dúvidas que o Rui Rio seria melhor do ponto de vista daquilo que é a tarefa executiva. Mas não está. Portanto, o PSD, de facto, precisa de alguém que faça oposição. Que marca a agenda política do ponto de vista da oposição. Desse ponto de vista, interessa ao PSD, é óbvio. Mas desse ponto de vista, parece-me que ganha. E a mim, enquanto cidadão, a mim interessa-me uma posição forte. Que haja uma oposição forte. Mas era isso que eu estava a dizer. Eu não acredito quando um político diz que quer uma oposição forte para... Não me acredito. Pedro, rápido. Eu acho que o ponto importante foi o Congresso do PSD e a maneira como correu, que foi realmente, temos que admitir, que correu de maneira completamente diferente do que tinha corrido até agora. E depois há outra coisa, em termos de análise de impacto, eu não sei muito bem, eu estou com o Zé Carmo também, agora não sei muito bem para que lado é que ali o Luís Montenegro vai cair, porque aquilo já é aquela perspectiva do centro-esquerda. Porquê? Como vejamos, pela ordem natural das coisas, esperava-se, ou espera-se, que o PSD, que tenhamos uma decisão muito grande ali no Parlamento, que se calhar, penso eu, muito mais chegado aos partidos de direita, do que o Rio. Mas tu deixaste aqui... com o Zé Orlando, este é mais próximo do Passos e, portanto... De direita. E a ideologia do PSD... Nesse sentido é positivo para mim. E a ideologia... Ia buscar os votos eu penso que sim. Mas atenção, que a ideologia do PSD é muita ideologia do líder que está em cada momento. O PSD não é um partido de ideologia muito vincada. Ontem mas vi o meu novo líder falar de social-democracia. Ao dizeres que o PSD é bom para o teu conceito, é fiel, não é? De estarem todos juntos. É bom. É bom para o teu conceito. Já foi o que tu disseste, que é bom. Não, é bom para o partido. Mas agora, falando da questão do Conselho, que estávamos aqui a falar, tu há bocado perguntavas na questão, e vocês falavam na questão do Pedro Cepeda, por exemplo. Vocês falam, não penso, se fosse uma pessoa assim muito conhecida, mas não é isso, Zé Orlando. Repara, o Pedro Cepeda é o presidente da Conselhia do PSD. Portanto, de Penafiel. Está bem, e portanto, a partir do momento em que ele é presidente da Conselhia
do Claro, PSD vai de ter que ir ao Penafiel Congresso. é um putativo candidato a ser Presidente da Câmara. Ou ter relevância, no mínimo. Quer dizer, eu não vejo... Tu podes dizer assim, opá, gosto, não gosto, concordo ou não concordo. Agora, a partir do momento em que ele é líder do partido, no Conselho, Mas achas como que é é que o ele único? não é candidato, ou não é um putativo tentar candidato a promover. ser Presidente da Câmara? Parece-me óbvio, não é? Pedro, mas é o único? Está decidido que é o Pedro Cepeda que vai para o PSD? Não, a mim parece-me que a promoção que está a ser feita Mas promoção de quem? do Pedro Cepeda, quando eu Mas vejo... porque é que dizes isso de promoção? Porque nas atividades todas, nos lançamentos, quem tem dado a cara... Nos últimos não? Como assim? Na posição de Correios para Antonino, na Noite Branca agora foi no Antonino. Obviamente que... Não, ele ele é o vai ser candidato. presidente. Foi à Noite Branca. Por acaso vi-o sentado. Viste-o sentado, mas estava lá, independentemente de estar Obviamente, sentado ou eu não de pé, estou a dizer isso, estava obviamente, sentado, não que o foi? Presidente da Câmara ainda Ele estava sentado, não António foi? de Sousa, mas quando o Presidente António de Sousa tem que Mas também estava lá delegar... o Amilcar. Penafiel, passei da moda, quem é que estava lá? Era o Pedro Cepeda. Mas está tudo a mas ver. é. Ele é... Quando bem, o mas Presidente o tem que António sempre foi delegar, no passado. Sim, sim. delega Como também sempre... Pedro Bessa, como também tu também No foste Pedro sempre. Cepeda. O Pedro Bessa, o Pedro Bessa era o Presidente da Associação. O Presidente da Associação não ia ao evento promovido pela Associação. Pronto, mas é isso. Nós estamos a falar da Câmara. A Câmara manda alguém. Sim, mas Eles não- até não costumavam ir acho- os dois, não se acho- este ano foi. Mas agora vamos ser sérios. Tu achas que é o Pedro Cepeda? Estou-te a fazer a Paulo, eu pergunta. não tenho que achar nada. Não, mas tu estou a perguntar, Paulo, tu não não sei, eu não sou do PSD, nem tenho que decidir. O que eu acho é que, a partir do momento em que tu tens Mas já era. qualquer presidente da Conselhia... Está bem, e qualquer presidente da Conselhia... Está bem, mas ele já era, Não, mas mas o repara, Antonino... mas então, o mas a Antonino Susana também não era é o isso. presidente da Tá Conselhia bem. quando foi o Antonino, ou não? Não, mas não é isso, ó Paulo. Mas eu não vou mudar um presidente de Câmara, digo eu não vou, a não ser que ele fizesse um disparate muito grande, eu não vou mudar um presidente de Câmara em exercício a meio do mandato. Pronto, portanto, não é isso que estamos a Estamos discutir. de acordo. Estamos a dizer é que o Antonino está no último mandato Sim, é fim de ciclo. e o Pedro Cepeda é o presidente da Conselhia. Eu não estou a dizer que vai ser ele o candidato. Sim, sim, Agora, mas tem condições para o ser. agora, Ou que- então se ele manda na Conselhia, porquê é que não pode ser ele? E tu achas que é ele, Pedro? Parece-me óbvio. Eu penso que sim. Penso que sim. Não achas que, por exemplo, o Alberto Santos pode aparecer? Eu acho que sim. Muito, ou pode haver duas candidaturas. Até pode haver 3 ou 4. Sim. Pode haver 5 ou 6, vá. Pronto, mas o presidente da Conselhia, por maioria da razão, é um putativo candidato. Agora- Depois pode haver outros. Não, mas era exatamente aí que eu queria chegar. Tendo em conta a conjuntura de um novo líder do PSD que foi apoiado pelo atual presidente da Câmara de Penafiel numa coligação do PSD-CDS. Isso também é Com- outro assunto. Vamos ver se agora vai incluir. Com o presidente da Conselhia, que é também seu vereador, o Pedro Cepeda. Aqui, está aqui eu não me parece que alguém tenha a coragem para fazer uma afronta. Mas espera aí. Não, Pedro, nem é mas- fazer a afronta. Não é fazer a Pelo menos afronta. para não Sabes dizer que não é daqui- candidato a Mas candidato. tu sabes que daqui a um ano muda a Conselhia e não pode ser o Pedro Cepeda que já vai no terceiro mandato. Sim. Está bem, ó Paulo, mas é o que... Mas ele... Portanto, não é Paredes. Ele não é de Paredes, não é importante. importante. O gajo mora lá no... Ele- Isto é a reação à piscina. O Penafiel... Olha agora. Penafiel só é importante. é. Penafiel só é importante. Estás a ver? Sabes quando é que Penafiel é importante? Quando é preciso malta para pagar a piscina de Paredes. Aí ele Penafiel tem que picar e pagar a piscina de Paredes. Mais caro Mas para continua lá, Pedro, que eu quero ouvir a tua opinião. Eu penso que, por exemplo, o que estavas a falar era de uma possibilidade de Alberto Santos. Sim, se eu estou-te a perguntar se há alguma possibilidade do Alberto Santos voltar. E eu, na minha perspectiva, não faz sentido sequer algum. Mas estou a ser mesmo Claro, honesto. Porque, obviamente. primeiro de tudo, por todas as razões que eu te disse. Porque o Alberto Santos foi um excelente Presidente de Câmara. Depois de ser Presidente de Câmara, que fez um contributo brilhante para o Conselho, cumpriu com o trabalho. Depois há aquele grande dizer, que eu detesto dizer estas coisas, é tu nunca voltas depois à casa onde foste feliz. É e isso, vai-te a não volta... não da é isso. Para pior, também, minha mulher. Eu tornou-se quero- um grande escritor. Final. Tornou-se um grande escritor. escritor. Pronto, e eu penso que é um grande escritor. Um grande advogado, não é só escritor. E está bem, mas advogado é de formação, mas ele dedica-se muito. Tu não gostavas, por exemplo, de voltar a ver? Ou gostavas de ir, por Eu exemplo, gosto tanto, sou tão numa amigo dele. disputa eleitoral? Não é uma tu- questão de gostar ou de não gostar. Vamos lá ver, isto no fundo não faz sentido, não é? A verdade é essa, não é?
Pá, eu acho que não faz, Mas sinceramente. primeiro, Não tenho nada contra ele. Antes Estão pelo contrário. diminuídas as capacidades. Não estão diminuídas, ó Zé Orlando. Repara, ele faz sentido ele movimentar-se para outro tipo de funções governativas, parlamento, porque já esteve ali. Na própria distrital. Regressar ali, não me parece que para ele seja... Queres que eu seja mesmo honesto? Eu vou ser mesmo honesto. Já todos nós vimos situações destas a acontecer. E na maior parte das vezes o que acontece? Acontece pessoas que contribuíram de uma forma brilhante para os seus conselhos, como diz, a sair por uma porta muito pequenina. E eu, como amigo do Alberto Santos, não gostava que isso lhe acontecesse. Zé, porque acho que lhe ficava bem. Diga-me uma coisa, porque eu não sei. Ou a Constituição do Executivo Nacional como é? São 9 vereadores? Não. 7. Sim. São 7 do... São 8, acho eu. 7 do... Não, são 9, são 9. 6-3. São 6-3. 6-3. Ai, 6-3. É que eu pensei que era 7-2. Não, 6-3. Ora, mas como um deles tem o apoio do Rir, na oposição, ou seja, 6-3, por isso é que estava a dizer que não é importante. Qualquer, eu não vou chamar nome de ninguém, mas qualquer retrato com alguém pintado com as cores Zarcão. mais ou menos Qualquer zarcão. Alguém com as cores de zarcão ganha as eleições para o PSD. Porque a diferença é tão grande que não se recupera de uma eleição para a outra. Não se recupera. Mas mesmo em fim de ciclo? Sim, não se recuperam 3 vereadores, só se o Antonino fizer implodir a cidade. Mas se fizer implodir a cidade, provavelmente alguns daqueles que estão contra ele ficam do lado dele. Vamos ver. Então tu queres dizer que qualquer um pode ser vereador? Sim, mas será muito difícil. É se ganha por muitos ou por poucos, não é se ganha. Mas não há hipótese do PS, por exemplo. Não é assim, não é uma ciência exata. Mas eu acho que pode haver. Sim, mas não é uma ciência exata. É que eu estou a ver tão diminuído o PS em Penafiel. Não, Paulo, não, e dito por pessoas do PS. Sabes, o mais engraçado é que pode perder se acontecer uma coisa tipo o Alberto Santos voltar-se a candidatar. Coisas que não fazem sentido. Mesmo que fosses tu o cabeça de lista do PS? Não tem a ver comigo, tem a ver com... Não, eu só fiz uma pergunta. Mesmo que fosses tu. Eu vou responder, deixa-me só acabar. Exata, mas é muito difícil o que o Zé Orlando está a dizer é, no curso natural do desenvolvimento, tu quando tens 6 vereadores e tens alguém que vai da mesma equipa de uma forma natural e outra vez... como por exemplo o Presidente da Conselhia, Pedro Cepeda, que vai agora, um sai e outro entra, eu acho muito dificilmente ele perde. Como é que perde? Agora, se começares a inventar e começares a fazer fraturas lá dentro da coligação e tens 2 candidatos... E tu achas que isso Paulo, acontece? o ponto aqui... Estou a fazer uma pergunta. Não, eu estou a dizer, pode acontecer, mas é o que eu estou a dizer, Orlando. Para isso acontecer, a coligação PSD-CDS tem que inventar... Não, mas ó Paulo, o ponto é esse exatamente, e aí o Pedro tem razão numa coisa, que é, para aparecer uma candidatura agora, por exemplo, do Alberto Santos, tem que ser uma coisa em que o próprio PSD se divide. Ora, as pessoas são avessas à mudança. A única hipótese que a oposição em Penafiel tem de ser candidato, de vencer umas eleições, é de facto o partido que está na posição arranjar clivagens tais que as pessoas fiquem com receio da mudança. Portanto, se for uma sequência natural, a questão é saber, vão ganhar por quantos? Pode ser por menos, porque pronto, tem menos carisma, tem menos isto, ou menos aquilo, as pessoas gostam, não conhecem, bem, pronto. Pode ser por menos, mas vai ganhar. Se começam a inventar muito, aí de facto, se aparecer um bom candidato... Mas o inventar é o quê? É o que eu te estou a dizer, arranjar uma divisão dentro do PSD em que comecem a ter... E tu achas que se o Alberto viesse, essa divisão poderia acontecer? Eu acho que sim. Não achas que o Alberto Uri? Não, Paulo, eu acho que é muito ingrato, imagina, para qualquer partido, não é? Tu fazes o teu trajeto, não é? Como todos os vereadores que lá estão há anos, o Rodrigo, a Susana, todos estão ali há anos, não sei o quê. O Alberto Santos teve a vez dele, fez o trabalho dele. E fez bem. Não tem... Eu se estivesse na posição deles, eu acho que ficava um bocadinho chateado. Não é? Outra vez. Zé, rapidamente para acabar este tema e passarmos para outros. Concordas comigo? Não, eu concordo com uma coisa. É que há conselhos a mais e juntas de freguesia a mais. Mas achas que... Eu acho que o Alberto podia voltar? Difícil. Eu olho como observador, como
vocês estão a dar conta, não é? E quer dizer, mas eu acho, e tiro esta conclusão, como é que é possível os ciclos, normalmente de 12 anos, prolongarem-se? E curiosamente, Penafiel e Paredes são 2 casos de estudo. Num conselho onde nas legislativas normalmente ganha o PS, nas autárquicas ganha a direita. Em Paredes, onde nas legislativas durante os últimos 20 anos quase sempre ganhou o PS, tirando os tempos do Cavaquistão ou do Cavaco, ganhou o PS e continuava o PSD a ganhar as eleições. Mas tu não achas que da forma como está o PSD em Paredes pode correr o risco daqui a uns anos ser como o PS em Penafiel? Paredes já está pior, então Paredes está 7-2. São 7-2. Eles nem são Então vai demorar muitos anos. Estás a falar de partido, estás a falar de situações completamente distintas. Penafiel o poder é da DL. Sim, mas sim, é ao contrário. O pessoal aqui mas é revolucionário. É tudo maluco. O que parei que... Os Pardenses são malta muito boa. Não, falámos disso num Pardenses tem-me surpreendido pela positiva. E se o Presidente da Câmara levar ao mesmo caminho, vai fazer aquilo que o anterior Presidente da Câmara do PSD diria que era dar o chito. Ainda falta algum tempo, apesar que Penafiel está em fim de ciclo, é diferente de Paredes. Paredes estão mais descansadinhos, Penafiel tem que começar a trabalhar já. Pensam que ainda é cedo, mas não é. Porque além disso pode aparecer outras candidaturas. E eu acho que, por isso que eu acho que não é certo, porque penso que já... Não, hoje não te vou perguntar se vais ser candidato. Não, difícil. Eu não pensei nisso. Muito difícil. Já perguntei se vais ser ou não vais ser. Muito difícil. Não invejo a posição de quem se opuser acho que o Pedro vai ser um elemento que vai ser disputado tanto por um lado como pelo outro. E pelo Rio também. Não sei. Ele não me está a dar a bola, vamos passar já para figurinha, figurar. Ora, muito bem. Para acabar, rapidamente, misturamos já isto com sugestão, porque já passámos muito tempo. Vou começar aqui pelo Zé Carmo. Zé Carmo, figura... Tu não tens outro? Eu não tenho outro, ele põe-se sempre a jeito, como é que eu vou ter outro? Mas o que é que o Marcelo fez agora? Diz-me lá. O que é que ele fez agora? Ainda perguntas? Não deve ser da comunicação social, deve ser de outra coisa qualquer. Vou tomar banho agora sempre. Eu sei que eu vi... Eu acho... Aquilo que eu te posso dizer... Menino do Rio. É que eu vi numa sala onde tinha sumo de laranja, petit fours, e eles serviram um copo de sumo de laranja. Sabes que sala era aquela? Era da Baixada Portuguesa, acho eu. Então não era uma sala, era na Embaixada Portuguesa. Não é numa sala, é em território português. Pronto. A servir sumo de laranja ao Lula da Silva. Mas foi uma visita oficial? Ou foi, como tu dizes, um encontro de amigos? Não, foi uma visita oficial, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, é em território português, ainda por cima, portanto, quer dizer, ele é que ainda por cima há isso, não é? Quer dizer, ele convida o Lula da Silva a vir para o... Não, mas isso pode ser muito mal para o nosso país, ou não? Para as relações internas. É péssimo com qualquer país. Paulo, tu não podes misturar, isto é, lá está, ele se calhar como... Vai muitas vezes a banhos e depois troca os calções e não sei o quê. A determinada altura está a misturar o cu com as calças, como se diz, não é? E o ponto é exatamente este, é que, repara nisto, eu não tenho nada contra que ele se encontre com o Lula da Silva. Agora, ele vai em visita oficial portuguesa para visitar um presidente brasileiro. Uma comitiva que é uma comitiva onde ministros, pronto. Secretários de Estado também, etc. Pronto. E, portanto... Isso é a minha dúvida. Ele foi convidado... Não. Ele é convidado. No fundo, tu organizas a visita, não é? E, portanto, devia estar mais ou menos apalabrada uma visita ao Brasil por esta altura. Era essa dúvida que eu tinha. A ideia seria... Não sei se isto há quanto tempo é que já estaria agendada, mas, no fundo, isto já devia ter sido combinado há algum tempo, porque, no fundo, eles vão tendo visitas programadas e, nomeadamente, na questão dos PALOPs, isso é particularmente relevante, não é? E portanto, dos PALOPs, neste caso não é de países de língua oficial portuguesa, peço desculpa, não é africano aquele no caso, não é? Exatamente. Mas, no fundo, e portanto, isto está mais ou menos agendado. Mas o ponto não é esse, Paulo, isto é como ir vamos pôr isto noutro campo para se perceber, não é? Quando o Marcelo foi aos Estados Unidos, não é? Ele foi reunir com Donald Trump, porque era o presidente dos Estados Unidos, independentemente de ele concordar com ele ou não, é o que é, e ele não foi reunir com o presidente dos democratas, não é questão, não é com o Bush, ele não foi reunir com o presidente, ainda por cima quando se avizinham eleições. Portanto, eu já nem entro na questão da parte de
toda a parte processual à volta do Lula da Silva. Já nem vou entrar nesse meandro. A questão é reunir com aquele que vai ser o líder, ou o suposto líder, num confronto presidencial com o Presidente do Brasil, numa visita oficial, quando o Presidente do Brasil lhe transmitiu claramente que se ele reunisse com ele, eles não reuniam. E tu estás de acordo com o Bolsonaro? Paulo, eu vou à casa dos outros, eu tenho que respeitar os outros. Eu tenho que perceber o que é que eu lá estou a fazer. Portanto, se depois o Lula da Silva vencer as eleições, eu acho muito bem que ele vá lá visitar o Lula da Silva. Não tem problema nenhum. Agora, o ponto é, nós temos um presidente do Brasil que está em funções, que foi democraticamente eleito, quer a gente goste dele, quer não se goste, e, portanto, quando nós vamos lá, nós temos é que colocar o que era mais importante para Portugal. Era reunir com o presidente brasileiro ou perder a oportunidade de discutir questões com o presidente brasileiro. E atenção, no Brasil... Não, atenção que no Brasil estamos a falar que o presidente... Não, e o presidente brasileiro é executivo. Corresponde ao primeiro-ministro aqui. Não é como aqui em que o presidente é uma figura de estilo que vai é ele que governa. Pronto. E, portanto, desse ponto de vista, era muito importante, de facto, ou parece-me que era substancialmente relevante, seja para as comunidades portuguesas, seja para os empresários, seja para Portugal em si, que, efetivamente, o Presidente tivesse a reunião ao mais alto nível com o seu homólogo brasileiro. E, portanto, eu tenho é que decidir o que é que eu quero. Isto é quase uma questão de confrontação. Eu, a determinada altura, se isto impede a reunião... Nem precisa de estar, mas isto se impede a reunião com aquele que é o mais alto signatário do poder brasileiro e eu vou em visita oficial, eu tenho que tomar opções, tenho que deixar cair aquela que beneficia menos o país. Vamos ouvir o Pedro, que ele não está de acordo contigo. Não, eu discordo porque eu não penso, este problema não penso que seja tão diplomático como estás a dizer, eu acho que é mesmo... vergonhoso. Eu sinto-me envergonhado com o nosso Presidente da República. Porque isto é não saber estar. Imaginemos, vou dar um exemplo, que é o José Carlos deu um exemplo, mas eu vou dar o exemplo porque é que eu acho. Não, eu acho isto. E aliás, não está certo que o Lula ganhe. Eu acho, olha, imagina, tu convidas-me, Paulo, para eu ir jantar à tua casa, ou passar um dia em tua casa. E tu até tens uma prima que te dás mal com ela. E tu levas a minha. E eu, olha, Paulo, posso só falar com a tua prima aqui dentro da tua casa, que eu vou só falar com ela, que eu preciso dar-lhe uma palavrinha. Uma falta de educação e respeito. Acho que há coisas que apesar de não parecerem ou ser... o parecer e o ser é escusado quando primeiro representas um país. É que muitas vezes o problema que eu estou a ter, eu acho que agora está a ultrapassar todos os limites, que é a personagem do presidente Marcelo Rebelo de Sousa já é tipo ele perdeu um bocado a noção de que a pessoa dele não é importante. Ele tem que representar os outros. Exatamente. Ele tem que representar os outros. Ele pode gostar de nadar, mas ele tem que perceber que se calhar não tem que nadar em casa. Ele pode gostar de dar muitos beijinhos, mas dá aos netinhos em casa dele. E deixa-me dar a opinião, que eu também tenho, e concordo contigo. Acho que é esta banalização, é quase... É isso que o Zé Carlos disse. quase constrangedora. E a imagem com é constrangedora, é essa palavra. A imagem com que eu fico desta visita do Marcelo é ver o Pedro Adão e Silva de calções a desfilar com ele na calçadão da Copacabana, a ir ao banho com ele. Quer dizer, achei aquilo quer dizer, eu não sei o que é que... Eu sei o que é de pensar do Marcelo, mas agora não sei o que é de pensar do papel do... Mas para mim, ele está lá o que eu acho... Olha, vamos, e ele vai dizer que não. Não, claro, pois quer dizer, mas é isto, este papelinho, este chinelo, vamos andar de chinelo ali,
se calhar é isso que falta. Mas aquilo Mas que eu, sabes que é difícil. Para mim, tá bem. deixa ver, deixa-me só dizer-te isto. Para mim, eu resumo, que eu apontei isto, eu resumo a visita do Presidente ao Brasil a isto. Quer dizer, ele foi fazer uma visita à Bienal do Livro de São Paulo, onde estão representados 21 autores portugueses e 2 chefes de cozinha. Os temas daquilo é sujeito é uma experiência dos sentidos, e a outra o mote é urgente viver encantado, que é de Walter Ugumem, que eu até nem gosto muito enquanto autor, e segundo o embaixador, é que ele representa esta relação dos países, que é, segundo o embaixador, como um casamento duradouro. Ou seja, um casamento duradouro. Pronto, cada um lê o que quiser do que pode ser um casamento duradouro. Para mim, o Presidente da República tinha ganho muito mais se tivesse sido, como eu fui, à Feira do Livro em Braga, estavam mais que 21 autores portugueses, via, por exemplo, que estradas pedonais são estradas pedonais, não é para andar lá carros no meio, que Braga é um exemplo, ao contrário do Porto, por exemplo. Quer dizer, José, do que eu gosto um exemplo só se fechar o trânsito. Nós já falámos aqui, Braga é um caos. Ruas pedonais. Venham cá falar bem do trânsito de Braga, que aquilo é um caos. Não, estou a falar das ruas que aquilo só deles. Estão a falar ruas pedonais. Vão cortar, talvez por causa disso. Ainda no outro dia vi um político a elogiar e a comparar Braga. Não, estou a dizer, as ruas pedonais de Braga são pedonais. Estou indignado com o trânsito de Braga. Nenhum peão corre o risco de ser atropelado, contrariamente às ruas do Porto. Sim. Ou, por exemplo, às avenidas num sentido que só são meias avenidas, como é a de Paredes. Portanto, eu gosto de resolver muito cada uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas acho que o Presidente devia ter ido a falar com os comerciantes. Eu sinto um bocado de pena relativamente a essa questão, porque eu sou. Bem, rapidamente, figurão, Marcelo Rebelo de Sousa, o teu. Temos que avançar, Zé. Temos que avançar. Já vamos de 1h10 de programa. Mas deixa-me só dizer isto: é que mesmo até neste conceito, há uma figura na terminologia portuguesa que é o videirinho, não é? Quem? O videirinho. O videirinho. E o Marcelo é um videirinho, na realidade. Porque, no fundo, eu até do ponto de vista já não me lembrava dessa expressão, mas o que ela significa... Até o Pedro estava agora a dizer aqui uma coisa que, de facto, que era aquilo de convidar a prima para ir à tua casa. Até nisso, tem aqui requintes de malvadez, que é a questão de ser na Embaixada Portuguesa. É do tipo, não, eu convidei para vir à minha casa. A minha não, a nossa. Apesar de eu estar no Brasil, certo? Ele veio a Portugal. Nossa casa, aquilo não é dele. É isto, quer dizer, isto resume muito... E isso é uma atitude muito agressiva. Mas sabes que eu tenho estado... Eu vou dizer uma coisa, Zé. Eu tenho estado... E deixa-me só dizer, e aí a comunicação social, nós estamos a viver quase como aos russos. Que eles depois contam-nos a história que a gente quer ouvir. O Bolsonaro avisou o pai com 15 dias de antecedência que se ele reunisse com ele, não reunia com o Marcelo. Hoje, na RTP, e estamos a falar da RTP, não estamos a falar do diabo, não é? Nós estamos a falar da RTP. A notícia de manchete, quando estavam a dar a notícia, o título da manchete, ou a manchete, quando estavam a dar a notícia, era Bolsonaro cria incidente político. Quem criou o incidente político foi o Bolsonaro. Por amor de Deus. Não foi. Está tudo dito. Minha figurinha. Eu, se me permites, eu acho que o Presidente da República representa-nos a todos nós. A mim não, graças a Deus. Não, mas está bem, mas representa-o, Zé. Queiras ou não queiras, se fores ao Brasil, levas com o apoio de Bolsonaro. Onde quer que eu esteja, eu digo logo. Eu andar de chinelo no calçadão de Copacabana, ou o Presidente da República, o meu Presidente da República, andar lá, nem que seja com aqueles sapatos de pano. Mas, Zé, mas se houver um brasileiro que saiba que tu és português, ele vai-te falar nisso. Caipirão tem lá um chinelo como o seu presidente, cara. Exato, ele vai-te falar nisso. A cena é essa, que ele representa-nos. Ok. Tua figurinha. Era esta, também estive na conversa, exatamente. É o Videirinho 2. É o Marcos Mendes. Tu tiraste o Marcos Mendes da Cartola? Nós não combinamos, mas... Tirar o Marcos Mendes da Cartola é uma imagem fantástica. Ele cabia lá dentro. Então porquê? O que é que se passou com o Marcos Mendes?
Lá estava o senhor que estávamos a falar do Congresso, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, e eu olho, é tipo aquele, o Marcos Mendes e o Marcelo Rebelo de Sousa faz-me lembrar quando nós temos aquele grupo de amigos que somos tipo 16 anos ou assim 18 anos e depois tem sempre um assim de 12, aquele que anda sempre ali a imitar os outros grandes, é igual, o Marcos Mendes é igual, é comentador. Depois, quando é para aparecer, vai lá ao Congresso, senta-se logo à beira lá do outro, do Luís Montenegro, não é? Chega ao fim, manda assim um bitite daqueles de muito introspectivo, não diz nada, ninguém entende nada, e o Mineirinho como o outro, e gostava, olha, e parece que estou a ver ele assim, estás a ver? Agora imagina, o Mineirinho 2 a correr em Copacabana em calções, depois daqueles calções até ao joelho. Bem, temos de terminar isto, Zé. Ao dar esta imagem do Marcos Mendes, eu acho que ele quer ser candidato a Presidente da República. E ele dá mais para dono de uma agência funerária. Mas quem? Marcos Mendes? Já não basta o Medina para o Ministro das Finanças. Agora vocês estão a inventar o Marcos Mendes. Claro que é, o Marcos Mendes está posto em bicos de pés para tentar ser o candidato da direita à Presidência da República. Mas não vai, mesmo em bicos de pés, não vai ter altura para o ser. Mas, acima de tudo, ele não vai ter altura porque ele não tem perfil para Presidente da República, ele tem perfil para dono de uma agência funerária, que é não quer que ninguém morra, quer que a vida lhe corra, que é mais ou menos isso. Muito bem. A sugestão desta semana do José Orlando é o livro que não trouxe na semana passada. Não é nada, é a Feira do Livro de Braga. Outra vez? Não, isto é sugestão, é a Feira do Livro onde o Presidente Marcelo devia ter ido. Mas ele se calhar ainda vai. Se calhar. E lá foi muito na terra dele. Onde ele devia ter ido e em vez de ir para o Brasil. Também, lá está, até nisso. Nasce em Lisboa, mas vende cá Braga. O Penafiel Racing Fest, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, finalmente vamos ter... A alegria daquele Oscar que fala durante o ano todo mal dos jornalistas. Eu acho que até pensei que íamos ter uma sugestão eu só não em percebi uníssono. foi como é que eles conseguiram levar o Oscar à televisão às 9 da manhã. Domingo, depois de uma noite branca. Cuidado. Isso é sinal eu acho que ele já jantou e ficou lá. Exato, deve ter sido, não é? Foi lá comer um pequeno almoço direito. Qual é a tua sugestão? Não, era o É no próximo fim de semana? É sexta, sábado. Não te esqueças que me prometeste levar para lá. Olha, aquele que é convites. Vou-te levar. Convites? Não, mas eu quero andar no meio Eu acho que não há convites lá. Não, é só a credencial. Os arcões é que podiam ser lá em cima daquelas. Vamos fazer. Não vamos nada. Em cima dos pneus. Não vamos nada, porque isto não há agenda. Fazemos domingo, cara. Não há agenda para isso. Temos muito trabalho. Posso fazer. Temos muito trabalho, diz ele. Olha, mais um enganador, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Mas se o Oscar nos convidar e se nos meterem lá as condições todas, nós até vamos. Agora, tentar lá para confusões e stresses, não vale a pena. Mas a minha sugestão também é o Penafiel Racing Fest. É o Penafiel Racing Fest. A minha passa a ser, não era? Porque eu não sabia. Eu não posso ficar só pelo Penafiel Racing Fest. Mas olha, afinal tu acabaste por não dizer, esse era o livro da semana passada ou não? Este era o livro que eu trouxe no primeiro programa e ia trazer hoje outra vez, mas fica para a semana que provavelmente vamos falar disto. Da transferência de competências, olha, na descentralização. Vou-te mostrar o que é bom. Penafiel Racing Fest, Handball Cup em Paredes, de 13 a dia 17. Ok? Sebastianas para a semana. Não falta são festas, já sabemos disso. Claro, também estamos a chegar. Só neste fim de semana esteve a Carolina, isso também é que era o Zambujo, esteve a chegar na Arena. Carreiras. Não, na Arena, meu Marés Vivas. Não, agora já não sei se é meu Marés Vivas. Meu Marés Vivas. Mas olha, de valor era ir só neste fim de semana em Paredes esteve o Carreira, que eu não sei qual deles é. David Carreira. Um dos Carreiras. Esteve a Carolina Deslandes. E esteve o Zambujo. Só este fim de semana em Paredes. E o Zé Marco, esteve em todo lado. Zé Marco, não sei quem é, mas... Estás um grande amigo. Paulo, dá para ser amigo do Paulo é o Capão, as Sebastianas, acaba o programa. Sebastião, há o Capãozinho, não é? Mas não é nas Sebastianas, normalmente é o Capão no Natal. Aí podemos ir lá. Vamos combinar, mas vamos off the record. Vamos, mas as Sebastianas e comemos o Capão agora e depois regressamos lá no Natal. Meus amigos, bem, a nossa região é um anfiteatro. É um anfiteatro para tudo. E não se esqueçam que ao fim de semana agora podem levar os vossos filhos para o Parque da Cidade de Penafiel, é verdade.
Mas se for de Paredes, paga 5 euros. Parede não é nada. Não digas isso, Zé. Que isso é mentira, Zé. Olha, É eu mentira. esta semana fartei-me de ver táxis que diziam Penafiel a parar em frente à piscina. E os putos assim. Se não fosse Paredes, não tinhas as farturas Armando lá. Que se eu era pequenino já tinha as farturas Armando. E essas coisas todas. Por isso já sabem, uma boa semana para todos. E voltamos a encontrar para o último Brigadas Arcão desta temporada, depois nós vamos todos de férias, depois, não é? Vocês vão de férias. E só um em especial na Agrival, que eu gostava que vocês todos fossem lá e fizessem no nosso estúdio. Boa noite e uma excelente semana. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.